Em 25 de julho de 1824, desembarcaram no que hoje é chamada Praça do Imigrante, em São Leopoldo, 39 famílias vindas da Europa, de uma região que hoje pertence ao território da Alemanha. Ou seja, 198 anos atrás, o Brasil deu início ao ciclo da colonização alemã no sul do Brasil. Este movimento deu origem à formação de inúmeras cidades no Vale do Rio dos Sinos, como Novo Hamburgo, Campo Bom, entre outras. A imigração alemã não ocorreu somente em solo gaúcho, mas também teve posteriormente a sua presença em Santa Catarina, mais precisamente em Blumenau. Também nós encontramos a colonização alemã em outras regiões, como a região serrana, na região de Santa Cruz do Sul. Mas por que houve esse ciclo migratório ao Brasil? Não só dos alemães, mas também dos italianos, anos mais tarde, em 1875. Isso surgiu pela necessidade da substituição da mão de obra escrava negra por outra, e nada melhor que trazer aqueles que viviam numa situação muito precária na Europa. Uma vida dura e sem perspectiva de progresso, no que hoje conhecemos como Itália e Alemanha. É bom lembrar que os últimos países a se formarem na Europa são justamente a Alemanha e a Itália, que vão se formar a unificação de seus territórios no século XIX. No caso da Itália, nós temos uma presença muito importante para esse processo. Uma mesmo italiana, que é Giuseppe Garibaldi, e a sua esposa Anita Garibaldi, que inclusive tem uma história, uma presença aqui na região sul do Brasil, de Laguna, passando então também ao litoral norte do Rio Grande do Sul. Mas isso é uma outra história. Pois bem, tudo isso começou, esse ciclo migratório, aqui em São Leopoldo. Mais precisamente na região de São Leopoldo, onde então nós temos a chegada dessas 39 famílias que enfrentaram uma viagem nada confortável pelo Atlântico. Sim, aqui em São Leopoldo, como no restante do Brasil, nós tínhamos também a presença dos nativos, no caso da região do Vale dos Sinos, dos caigangues. E já tínhamos a presença dos negros e portugueses, estes mesmos últimos, desde o século XVIII. O local onde foram acolhidos, a Casa da Feitoria, ou a Casa do Imigrante, é onde funcionou a Real Feitoria do Linho Cão, desde 1788. Ela era uma espécie de uma estatal de cordas, enfim, criada pela coroa portuguesa, que não deu muito certo. Também vale um outro vídeo a respeito desse processo. Mas ali antes dos alemães, também foi o local da presença negra. E depois de 1824, outras levas migratórias chegaram a São Leopoldo. E o território, que hoje tem uma divisão grande nos dias de hoje, ele se estendeu desde São Leopoldo, ou seja, mais de 1.000 km² em direção ao sul, e ao norte de Esteio hoje, até o Campo dos Bugres, atual Caxias do Sul. Em direção a leste-oeste, melhor dizendo, até Taquara, no Porto dos Guimarães e no Rio Caí, em São Sebastião do Caí hoje. Ou seja, São Leopoldo era um território imenso, imagine, e desse território se dividiu em muitas outras cidades hoje. O que forma também uma diversidade de cidades aqui na região metropolitana de Porto Alegre. São Leopoldo, que viria a se emancipar em 1846 de Porto Alegre, hoje é o berço da colonização alemã. Mas ela também é o berço de outras colonizações, de outros povos que vão chegar. No século XXI, nós temos a presença dos senegaleses, muitos até chamados de haitianos, de forma pejorativa. Nós vamos ter também presenças de outras etnias aqui na região do Vale dos Sinos. Em destaque, por exemplo, a colonização japonesa
na região da cidade de Ivoti, por exemplo. Ou seja, o Vale dos Sinos não é mais somente, nunca foi somente da presença alemã. Mas nós temos uma visão romantizada dos imigrantes alemães e italianos, que merece o nosso respeito. Afinal de contas, esse povo sofrido construiu a riqueza desse país. Mas é bom lembrar que a gente também não pode ficar preso àquela imagem romantizada, linda, bonita, que, por exemplo, novelas como Terra Nostra apresentaram sobre a colonização italiana, como se todas as italianas que vieram para o Brasil eram tão bonitas e tão esguias quanto a Ana Paula Arósio, por exemplo, ou que essa história, vamos dizer assim, desses alemães eram, pessoas tão assim refinadas. Não, nada disso. Eram pessoas muito pobres, pessoas que lutaram contra a fome e que chegaram num país sem nenhuma estrutura, e chegando aqui, muitos se decepcionaram, porque se vendeu uma coisa e eles chegaram aqui e viram outra. Tiveram que construir as suas histórias, construir exatamente do nada alguma coisa. E isto é o processo da colonização alemã. E aí a gente vê na São Leopoldo Fest, que é a festa que comemora esse ciclo, uma festa que só fala somente da presença alemã. Mas nós temos que falar também da presença negra, da presença portuguesa, da presença indígena, os indígenas desse país que sempre foram renegados à margem do processo histórico. Quem sabe nós pensamos que nos próximos anos, nos próximos 200 anos, nós registremos também a presença desses entes que estavam aqui.